Bom dia! Quero começar nessa manhã agradecendo primeiramente a Deus e cumprimentar todos os internautas, os ouvintes do Correio do Lago. Estamos começando nessa manhã, sextou, nessa sexta-feira, dia 2 de maio, mais um programa Conexão com Deus. Quem vos fala é o pastor Claudemir e nós estamos chegando então com o programa Conexão com Deus para levar até você a melhor da palavra de Deus ao teu coração nesta manhã, nesta sexta-feira, depois de um dia, um feriado merecido, porque foi o feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, e que Deus possa abençoar todos os trabalhadores, meio atrasado, mas não tivemos oportunidades antes, e nós queremos já dar então aí a todos os trabalhadores, já no segundo dia do mês de maio, aí para que seja um mês abençoado e que todos nós, que trabalhamos, que labutamos, que vivemos do suor dos nossos rostos, possamos fazer aí a colheita merecida do nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando então nessa manhã e o objetivo do programa é levar as boas novas, o conhecimento da palavra de Deus através de temas bíblicos e parábola do Senhor Jesus. Então, o tema de hoje fala estresse, mas nós vamos falar de ira. Você é irado? Como que você convive com isso? E o que a Bíblia diz sobre esse texto, sobre esse tema que nós vamos falar nesta manhã? É algo assim que é natural, é do ser humano irar-se, mas também a Bíblia nos ensina a ter esse autocontrole sobre a ira. Eu quero aqui trazer o que a Bíblia enfatiza sobre isso, a importância do autocontrole para lidar com a ira. No Salmo 37 e versículo 8 diz: Deixa a ira e abandone o furor, não se aborreça e não se volte para fazer o mal. A Bíblia, ela nos aborda a ira tanto como uma emoção humana normal, natural do ser humano, que pode ser boa ou má, como a ira de Deus, um tributo divino relacionado com a justiça e o julgamento. Em geral, a Bíblia ensina que a ira, quando não controlada, pode levar ao pecado, à destruição, enquanto que a ira justa, movida pela busca pela justiça, pode ser legítima e até mesmo necessária. Então, nós vamos falar aqui explicando então esse tema, e nós vamos começar primeiramente pela ira humana e depois a ira justa e também a ira de Deus. Nós vamos entender então aqui o que a Bíblia nos relata e o que a Bíblia nos fala nessa manhã. A ira humana, a Bíblia reconhece que a ira como uma emoção natural, mas também ela adverte contra o seu uso inadequado. No livro de Efésios 4, 26 e 27, é dito: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso significa que é aceitável sentir ira, mas não devemos deixar que ela se transforme em pecado, como agressões, palavras ofensivas ou ressentimento. Então, nós precisamos entender, ter esse autocontrole sobre a ira. Então, não é pecado você irar-se, mas a Bíblia está dizendo aqui, nós podemos irar, porque é natural isso, mas nós temos que ter esse autocontrole. Então, quando a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Isso significa que é aceitável sentir ira, mas não devemos deixar que ela se transforme em pecado, que ela nos controla, porque a ira, ela vai desencadear em nós, se nós não tivermos o controle, nós vamos perder a noção das nossas atitudes. E aí, muitas vezes, vai terminar em agressões, vai terminar até mesmo em morte, como nós vemos na sociedade. Então, nós vemos aí um exemplo bem claro, muitas vezes as discussões
nos trânsitos. As pessoas não têm paciência, as pessoas se iram fácil. Hoje fala estresse, né? O estresse toma conta, mas a gente fala sobre ira, né? E a pessoa não tem autocontrole. Quantas vezes a pessoa bateu ali e às vezes tem um diálogo, uma conversa, deixa a ira tomar conta e muitas vezes deixa também, né? Que essa ira se torna algo que não tem controle e muitas vezes briga de trânsito se torna aí em morte fúteis porque brigou, porque bateu e simples diálogo faltou e não teve esse entendimento. Então, esse autocontrole humano precisa existir em nós para que nós possamos ter esse controle sobre a ira. E como você está? Você é irado? Você no teu dia a dia, no seu trabalho, com seus familiares, na sua casa. E a gente vê aí muitas pessoas iradas, né? No trabalho, qualquer coisa está irada, está estressada, xinga, fala palavrões, e isso acaba muitas vezes até desagradando e ela pecando contra Deus, né? Porque por mais que a ira é natural, mas nós temos que ter esse autocontrole, que é muito difícil, né? E esse autocontrole, ele precisa passar, né, por orações, precisa passar pelo entendimento da leitura da palavra, nós buscarmos no Senhor uma paz contínua para ter esse autocontrole sobre nós, né? Apesar que é natural, é do ser humano, mas nós precisamos ter esse autocontrole. Então, nós vamos falar também sobre a ira justa. Às vezes precisa ter uma ira justa. E o que a Bíblia fala sobre a ira justa? Já viram falar ira justa? Às vezes precisa irar-se, né? Mas tem que ser justo para defender uma causa. E a Bíblia também fala sobre essa ira justa, que é uma resposta à injustiça e o mal, movida pelo amor, pela busca pela justiça. Em Provérbios 31, 8 e 9 é dito: abre a boca porque não tem voz. Abrir a boca para aqueles que não têm voz, pelos direitos de todos que são privados de seus direitos. Abra a boca e julga retamente. Defende os direitos dos pobres e necessitados. A ira justa, nesse contexto, é uma ferramenta para defender os oprimidos e lutar contra o mal. Então, isso se chama ira justa. Então, essa ira justa, aonde fala ali em Provérbios, que nós devemos abrir a boca por quem não tem voz. Então, é uma ira justa. Defender, né, os direitos de todos e sempre defender retamente, defendendo o direito dos pobres necessitados. Então, a gente não pode querer usar essa ira justa para cometer uma injustiça. Nós temos que fazer retamente. Então, nós temos que defender, sim, todas as causas, mas desde que ela esteja hoje dentro de uma lei, que tenha, muitas vezes, os necessitados, os pobres, às vezes não têm, né, essa força, eles não têm um conhecimento, e nós precisamos, então, muitas vezes, nós iramos, tantas coisas que acontecem, tanta injustiça acontece em nosso país, que muitas vezes cria em nós uma ira, mas nós precisamos, né, usar essa ira justa com sabedoria. Por isso eu estou falando hoje sobre esse tema, para que nós possamos ter esse autocontrole sobre esta ira que muitas vezes atinge o nosso coração, a nossa mente, e muitas vezes nós perdemos o controle e tomamos atitudes erradas. Então hoje eu quero trazer esse tema para você entender que todos nós temos ira, mas nós precisamos ter esse autocontrole. Esse autocontrole, ele passa para que nós possamos ter esse conhecimento, esse entendimento e aonde buscar uma solução para esse autocontrole. Então, a Bíblia, ela é a alta solução para esse controle. Ela nos ensina, ela nos dá a direção para que nós possamos sim ter esse autocontrole sobre essa ira, tanto a ira humana e como a ira justa, que é quando nós defendemos aquelas pessoas que não têm voz, mas aquelas pessoas que realmente precisam de uma pessoa que
toma ali aquela dor por ela, que toma aquela posição, mas que saiba usar essa ira justa para usar ela retamente e não também. Pessoas usam às vezes a ira justa, mas fala palavrões, ataca de várias formas, muitas vezes fala inverdades, muitas vezes também daí deixa a ira justa se tornar uma ira humana. E isso não pode, né? Então por isso nós estamos falando de ira e o autocontrole sobre essa ira nessa manhã, para que você possa entender e é cotidiano, todos os dias, né? Aí no seu trabalho, aí no seu comércio, às vezes pessoas chegam iradas, chegam pessoas estressadas, pessoas nervosas, e a gente precisa ter, né, essa sabedoria, até mesmo para ter esse autocontrole com relação a essas pessoas que estão iradas, né? Muitas vezes nós temos que ter sabedoria e muitas vezes não podemos, né, bater de frente, porque talvez aquela pessoa não tenha o autocontrole, mas nós tivermos esse autocontrole, automaticamente nós vamos ser sábios e vamos ser inteligentes para ter um diálogo, né, para que essa ira que essa pessoa talvez vai chegar, levantar contra você, a gente possa, no momento ali, deixar ela expressar, deixar ela falar e depois para tentar controlar. E é isso que o ser humano precisa nos dias de hoje, porque nós estamos vendo aí muitos casos, né? Pessoas aí que se ira, que já parte para agressão, já parte aí até a questão de homicídio, questão de morte, e as pessoas perdem o autocontrole. E é isso que a Bíblia nos ensina, ter esse autocontrole dessa ira que é natural do ser humano, mas ela, através da palavra, nós podemos controlá-la. E a ira de Deus? A ira de Deus é algo mais sério. A ira de Deus é o nosso Criador. A ira de Deus, a Bíblia fala também da ira de Deus como uma resposta à desobediência e ao pecado. No Antigo Testamento, a ira de Deus é frequentemente retratada como uma manifestação da justiça divina. E aí a Bíblia diz que ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Então, a ira de Deus é mais séria e nós podemos entender que a ira de Deus, ele é o Deus criador, é o Deus de amor, mas ele é o Deus também destruidor, é o Deus forte, o Deus poderoso, e muitas vezes a ira dele, um exemplo claro disso, foi quando ele irou-se ali naquelas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, né? Ali os moradores de Sodoma e Gomorra estavam ali, o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. E Deus se irou, e Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E como foi? Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Então, amados, a ira de Deus é algo mais sério, porque ele é o soberano, ele é o Deus forte. E no Salmo 11, 5 diz, o Senhor odeia todo aquele que pratica iniquidade. Ele amaldiçoa a alma que é vaidosa. Então nós temos que ter cuidado, não podemos que Deus se ira contra nós. Então nós temos que ter esse entendimento sobre o que é a ira de Deus. E a ira de Deus é o nosso pecado, é nossas iniquidades, é os nossos erros. Por isso nós devemos ter essa sabedoria de todos os dias pedir perdão, pedir misericórdia ao nosso Deus, para que nós possamos realmente viver uma vida que agrada ao Senhor, porque a ira dele não venha nos atingir, né? Então podemos sempre fazer o que Deus pede para nós, que é buscar o seu reino, a sua justiça, que é nós estarmos em oração, que é nós estarmos buscando o entendimento, a leitura da sua palavra, para que nós não possamos irar ele, mas que nós possamos obedecer o que ele determinou. E no Novo Testamento, a ira de Deus é vista como uma manifestação da justiça divina, especialmente em relação à rejeição do Evangelho, como nós podemos ler aqui em Romanos 1,18. Porque a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que retém a verdade em injustiça. Então, amados, nós falamos aqui do Velho Testamento e também do Novo Testamento, que não é a Bíblia, né?
Aqui nós vemos que no Velho Testamento, então, a Bíblia fala que a resposta de Deus à desobediência e ao pecado. E também no Novo Testamento, a ira de Deus é vista como uma manifestação de justiça divina, especialmente em relação à rejeição do Evangelho. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas que nós estamos aqui anunciando, nós precisamos ouvir, né? Nós precisamos alimentar-se desta palavra, porque quando nós não queremos ouvir o Evangelho, não queremos compreender, porque o Evangelho, a palavra de Deus, é a voz de Deus. E muitas vezes a Bíblia está dizendo que no Novo Testamento, Deus ele se ira, né? E retrata como uma manifestação da justiça divina. Então, o Senhor odeia aquele que pratica ali, né, amados? Ali aquele que pratica iniquidade, ele amaldiçoa a alma e a vaidade. Então, nós precisamos entender que Deus, ele quer que nós buscamos no seu evangelho esse entendimento, né, amados? Porque, como ele diz aqui, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que retém a verdade e injustiça. Então, a verdade nós precisamos ter em nós. Nós não precisamos reter a verdade, e porque o Senhor Jesus mesmo, ele aqui se colocou, e aqui ele também fala muito aqui no Novo Testamento, quando Jesus esteve aqui, ele foi a justiça, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o exemplo de nós, de anunciar a verdade, de cumprir a verdade, não reter a verdade e injustiça. Então, nós precisamos entender que a ira de Deus, ela vem sobre nós se nós deixarmos aí, né, amados, de ouvir a voz de Deus, de ouvir esse entendimento da palavra, que muitas vezes as pessoas questionam, né? Será que está certo? Será que está errado? E muitas vezes, eu não quero ouvir a palavra, isso não leva-nos a nada, mas muitas vezes nós precisamos compreender e ter esse entendimento da palavra, buscarmos o mistério, para que nós possamos, sim, que a ira de Deus não venha sobre nós, mas que nós possamos realmente fazer o que o Senhor ordenou, que é obedecer, que é levar o Evangelho a todos, a palavra de Deus, as boas novas, e que todos possam, né, ouvir a palavra. Você não precisa aceitar, mas você precisa ouvir, e através de ouvir você vai meditar. E ali talvez, né, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é esse entendimento sobre o que é ira de Deus. E como nós controlamos então a ira, e o que a Bíblia enfatiza a importância do autocontrole para lidar com a ira. Eclesiastes 7:9 acrescenta: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. A Bíblia nos encoraja a buscar a paz, a reconciliação e a justiça, em vez de ceder à ira. Então, amados, aqui a Bíblia está enfatizando, então, mais uma vez, a importância desse autocontrole para lidar com a ira. Então, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. A Bíblia nos encoraja a buscar a paz, a reconciliação e a justiça, em vez de ceder à ira. Então, é o que eu falei já no início. A Bíblia, ela sempre vai nos encorajar a buscar a paz, a reconciliação, a justiça. E nunca nós devemos ceder à ira, né? A conflitos, quando muitas vezes pessoas iradas vai te atacar ou vai falar injúrias. Então a gente sempre vai tentar buscar a paz, vai tentar buscar a reconciliação, buscar a justiça, mas nunca nós vamos ceder esta ira, porque quanto mais nós cedermos à ira, mais conflitos nós vamos ter, mais vai ficar aflorados, né? Nós estamos vendo aí rumores de guerra, as guerras acontecendo, e ali muitos dos ataques e contra-ataques as iras, né? Dos comandantes, daqueles ali que estão, dos países que estão ali, né? Numa guerra, porque ali existe,
ira de todos os lados e muitas vezes precisa, né, buscar ali a paz, tentar ali reconciliar a justiça, né, e sempre não ceder à ira, porque quando há essa ira, há esses conflitos, e nós estamos vendo aí, e tudo passa, né, pela paz, pela reconciliação, porque senão o nosso planeta, né, ele se autodestruir se todos os seres humanos fossem irados, que não tivesse ali a manifestação da paz, do reconciliamento e da sociedade também. Então, eu estou trazendo esses temas para que você possa, né, compreender que a ira ela tem esse autocontrole. Nós precisamos controlar a nossa ira. Existe lá também que muitas vezes para tomar uma decisão, principalmente nos casamentos, né? Ou antes de você tomar uma atitude, você precisa dar uma parada, uma pensada, contar até 10. E isso é importante. Nós precisamos, quando nós se irarmos, nós ter esse tempo, né? Para nós ter esse autocontrole e não ceder à ira, para que nós possamos vencer ela. É como se fosse contar aqueles 10 minutinhos, né? Aqueles 10 segundinhos ali tão preciosos, né? Para que você possa controlar essa ira que te inflama e que muitas vezes pode te levar a um erro maior, uma agressão, e muitas vezes essa tua ira com relação ao ser humano pode também atingir a ira de Deus e você sofrer as consequências. Então é importante nós termos esse controle da ira. E Efésios 4, 25 e 27 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Então, que nós possamos, né, sempre, amados, não deixar a mentira aí falar mais alto em nosso coração, mas sempre falar com a verdade com o nosso próximo, né? Porque são membros um dos outros. E não irai, não pequeis, né? E não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a Bíblia ela é clara nesse entendimento e isso passa muito para que nós possamos ter esse entendimento da palavra de Deus. Em Mateus 5, 22, 24, diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, a julgamento. E quem proferir o insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Olha só, até mesmo para nós ofertarmos, né? Muitas pessoas às vezes vai ofertar na igreja, mas muitas vezes está ali, né? Irado com o seu irmão, irado com pessoas da sua família, e até mesmo para ofertar, precisa você estar ali reconciliado com seu irmão, reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Olha só como é importante isso. Então, sempre nós temos que ter esse reconciliamento quando nós iramos com a pessoa, com o nosso irmão, com nossos familiares. Precisamos, então, ter reconciliamento com esta pessoa, para que nós podamos fazer o bem, porque se nós não reconciliarmos com as pessoas, ficar irado, isso vai criando, né, uma amargura em nosso coração, vai fazendo nós pessoas amargas, pessoas distantes, e nós precisamos, né, ter um coração verdadeiro, coração puro, para também liberar o perdão. E as pessoas que não conseguem fazer isso, elas são pessoas que não conseguem liberar o perdão. E a Bíblia fala que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, até mesmo no último dia, na hora da morte, nós vamos sofrer. Então, é uma questão para você entender os mistérios, né, da ira, para que nós possamos
sempre ter esse autocontrole. Então, aparentemente, a lei judaica tinha sanções contra um insulto específico, tipo raça, nome de Jesus, porém mostra que qualquer abuso verbal torna alguém passível à condenação eterna. Então, a Bíblia fala sobre a questão verbal das palavras, né? Então, as palavras ela têm muito poder. E na ira, quando nós estamos irados, muitas vezes nós deixamos que as palavras saiam da nossa boca. E muitas vezes são palavras agressões, palavras muito fortes, que muitas vezes nós deixamos escapar da nossa boca, porque estamos irados. Depois fala, eu me arrependi porque falei tantas palavras agressivas. Às vezes aquela pessoa que tantas vezes você falou que amava, tantas vezes que você, às vezes teu companheiro, teu filho, mas naquela hora da ira, da raiva ali, você agrediu verbalmente, ou no colega de trabalho, ou em discussões acaloradas. Nós vemos aí as discussões na política, né? Muitas pessoas ali se ofendem, falam palavrões, e muitas vezes depois se arrependem. Então nós precisamos ter esse autocontrole, saber o que nós vamos falar e ter essa vigilância com relação à palavra que sai da nossa boca. Então essa questão verbal nós precisamos ter, né, porque ela é passivo de condenação, então até mesmo de um processo aqui judicial, e nós temos que entender que as palavras nós temos que saber o que nós vamos falar, que nós vamos se colocar. Então muitas vezes se eu trago aqui palavras que não são palavras palavras sábias, muitas vezes vai ter um entendimento errado da parte de você. Então por isso que a palavra de Deus ela não consiste em palavras persuasivas, que são palavras humanas, mas ela consiste no poder de Deus. Então, esse entendimento, por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Por isso nós trazemos esses temas para que você possa entender como a palavra de Deus ela é agradável. A palavra de Deus ele alimenta a nossa alma e fortalece o nosso dia a dia. Vamos lá então. Provérbios 29:11, o insensato, ele expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Efésios 6:4, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, cria-os a disciplina da demonstração do Senhor. Paulo enfatiza para os pais a responsabilidade dos que estão em autoridade. Então, a Bíblia fala aqui também sobre os pais, né? Não provoquei vossos filhos a ira. Então, nós temos que cuidar também com os nossos filhos, não irar ele com palavras, né? Ou às vezes com brincadeiras, que às vezes nossos filhos não querem aquilo no momento, né? Mas sempre procurar os nossos filhos com sabedoria, para que nós possamos até não irar-se eles, né? Muitas vezes também nós como pais não queremos que nossos filhos nos ira. Nós sempre procuramos dar a melhor educação para os nossos filhos, mas também tem pai que ele irrita, né? Tem pais ali que fica irando o seu filho e fazendo que até mesmo ele venha até a pecar. Então, temos que ter muito cuidado. E a Bíblia está falando aqui, né? Em Efésios 6:4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Não provoquei. Então, muitas vezes os pais aí que estão ouvindo, as mães, né? Cuidado, né? Para que não provocais aos filhos a ira, mas que possa ensinar ele com sabedoria, dando palavras de bênção, palavras sábias, como os mais antigos, né, que tinham um respeito muito grande com os pais, e os filhos tinham um respeito muito grande com, né, os pais também, né? Então, isso é importante nós entendermos. Em Romanos 12:19-21, a Bíblia também relata: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito:
a mim pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha só, em Romanos 12, 19, 21, que palavra abençoada, né? Então, até mesmo nossos inimigos, né? A Bíblia está dizendo aqui, ó, dar-lhe comer, se tiver fome, e dar-lhe de beber se tiver sede, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É difícil, né? Muitas vezes as pessoas têm um inimigo aí, ele quer ver aquele inimigo, né, exterminado, ele quer ver aquele inimigo, aquela pessoa morta. Mas a Bíblia fala, né, que até os nossos inimigos, se ele tiver fome, nós devemos dar do que comer. Se tiver sede, devemos dar-lhe de beber. Então, a importância, amados, de nós amarmos nossos irmãos, de nós termos essa compaixão, mesmo que a pessoa te fez muitas vezes ali coisas absurdas, né? Que você muitas vezes fala isso, e não é ser humano, uma pessoa muito má, uma pessoa que, né, tem um coração muito má. E muitas vezes essa pessoa vai depender de você. Então isso é você ter esse autocontrole, a ira, ter autocontrole na sua vida para perdoar até mesmo seus inimigos e para ajudar eles. Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou ajudar, o cara fez isso para mim, o cara aí sempre quis me autodestruir e deixa que se exploda, não vou fazer nada por ele, não vou fazer nada. E muitas vezes a gente precisa fazer uma reflexão, porque a Bíblia está dizendo, se nós fazermos isso, nós amontoaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça, né? Então, e também está dizendo, não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, quando a pessoa é má, nós temos que tentar vencer ela com o bem, né? Com sabedoria. Então, o cristão, ele deve se libertar do desejo de vingar-se. Essa libertação do instinto por vingança é possível porque nós, né, sabemos que Deus acertará as coisas em seu julgamento perfeito. Então, nós temos que saber que haverá um tribunal de Cristo, haverá um julgamento. E tudo isso, amados, o que nós fazermos aqui, nós vamos ter que prestar conta diante desse tribunal, desse grande julgamento. Então, que nós possamos, né, aqui em vida ainda, trilhar um caminho para que nós não venhamos ser julgados pelas coisas que nós tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos. Então, vencer o mal, não deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. É isso que o Senhor nos orienta e é por isso que nós estamos trazendo essa mensagem, para que você, naquele grande dia do julgamento, você, mas ninguém me falou sobre isso, ninguém me ensinou sobre isso, tá? Mas estamos aqui e passando para você esse ensinamento, esse tema tão importante sobre a ira, para você entender que a ira de Deus, ela começa por aí. Então, se nós pudermos vencer o mal com o bem, é importante. Vamos lá para o Salmo, para encerrar já, então, essa questão sobre o autocontrole, né? Sobre a Bíblia, Deuteronômio 32, 35 diz, além disso, as Escrituras nos ensinam a mostrar graça ao malfeitor, porque Deus é paciente com ele. Então, né, se Deus é paciente com o malfeitor, Deus é paciente com nós devemos também ser pacientes com as pessoas, né? Que todas as pessoas são sujeitos, né, a ter uma mudança de vida e a gente tem que ter paciência às vezes com essa pessoa, né? Então a paciência e a Escritura nos ensina a mostrar essa graça ao malfeitor. Então pessoas às vezes que é malfeitor, pessoas que muitas vezes para a sociedade ela não tem mais jeito, ela não tem mais solução, mas para Deus ele tem paciência em aguardar, né? Em esperar, porque ele sabe o tempo, ele tem esse poder. E quantas pessoas aí nós vemos que antes na sociedade
era um malfeitor, fazia as coisas erradas, muitas vezes coisas terríveis, mas hoje, né, Deus trabalhou na vida desta pessoa, transformou essa pessoa, e a graça de Deus está sobre ela. Então, nós devemos sempre, né, ser paciente com essas pessoas. E para terminar, Salmo 7:11 diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Uma confissão da justiça de Deus é a consequência da perversidade, seguida de um voto de gratidão. Então, amados, Deus é justo juiz e Deus, ele sente indignação todos os dias, né? Então, não vai pensar que Deus, ele não sente indignação, e muitas vezes as coisas acontecem e a gente fica pensando, mas Deus esqueceu, por que Deus não faz aquela justiça? Não, Deus faz, né? Ele é o justo juiz, mas tudo no tempo dele. Então, Deus, ele sente indignação, às vezes, por mim, por você, por uma situação injusta, né? Que muitas vezes acontece na sociedade. Então, amados, hoje nós falamos desse tema tão importante que é ira, essa ira que ela é do ser humano, mas também é que possa ser controlada em nós. É um tema muito importante, porque isso envolve a sociedade, envolve o teu dia a dia, e é importante você entender que a tua ira tem um autocontrole. E esse autocontrole você pode buscar nas escrituras sagradas que ensinam você a ter, né, essa sabedoria para você mostrar ali aquela pessoa, quem sabe, que tirou, aquela pessoa que fez algo mal para você, um malfeitor, que você possa ter paciência, você possa ter a graça, e você pode controlar essa tua ira, né? E saber que no tempo certo Deus há de agir, Deus há de trabalhar, e é importante isso no meio da sociedade hoje, nós termos esse autocontrole para que não venha, né, nós deflagrarmos conflitos. A sociedade, ela precisa ter paz, ela precisa ter harmonia, né? E graças a Deus, a nossa cidade, ela passou por um período muito difícil há tempos atrás, mas hoje, né, pelo tempo que passou, hoje nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo sem conflito, sem ira, né? Tivemos muita ira, muita discórdia, muita confusão, mas hoje vivemos um tempo debaixo da graça, um tempo de paz, um tempo onde houve uma reconciliação, onde podemos ter amigos, né? Onde podemos viver em comunidade, vivemos aí em paz com toda a sociedade. E o mais importante é isso que nós, como servos de Deus, como ministros da palavra de Deus, como pessoas que Deus nos permitiu ter esse dom aqui na terra, fazermos, né, amados? Fazer isso, pregar o evangelho como Jesus ensinou, e seguir os passos de Jesus, e saber que Jesus, ele veio aqui para trazer a paz, ele veio para trazer a verdade, e ele veio para mostrar o caminho da salvação eterna, e ele foi preparar um lugar muito melhor do que esse, onde não haverá ira, não haverá rancor, lá não haverá dor, não haverá tristeza, mas haverá paz longânima, e lá nós vamos viver o resto da nossa eternidade com o Senhor Jesus. Isso é a promessa não minha, isso é a promessa não do homem, isso é a promessa do nosso Deus, o nosso Criador. Amém? Então, nós voltaremos na segunda-feira, às 8h30 da manhã, com o programa Conexão com Deus. Eu quero desejar a você já um final de semana, né? Vindo de um feriado de ontem, um final de semana abençoado, um sábado abençoado, um domingo abençoado, e você possa então, né, se você tiver aí, quem sabe, uma ira, alguém tirar, se você possa ter, e lembrar desse ensinamento que você pode ter esse autocontrole, né, com paciência, você ter força para parar um pouquinho antes de fazer ou cometer algo que vai trazer consequências graves, você fazer
uma autoanálise do que você está ali naquele momento irado, e você buscar na palavra de Deus, você buscar em oração, para que você possa ter esse autocontrole e voltar novamente em você, aquela ira possa se tornar paz, possa se tornar alegria e você ter esse autocontrole. Feito então? Nós queremos agradecer então a Deus em primeiro lugar. Eu quero falar também do nosso ministério, Ministério Cristo é a Resposta. A nossa igreja se localiza ali, Avenida Rio Grande do Sul, 2001. Nossos cultos são na quarta-feira, no sábado e no domingo, ao domingo também, às 19 horas. Então você é o nosso convidado a participar dos nossos cultos e estar junto conosco ali nesses 3 dias de celebração. Eu quero agradecer a todos, eu quero fazer uma oração final e na segunda-feira nós estaremos aqui novamente trazendo um tema para falar ao teu coração, para que você possa ter e receber ele para o seu dia a dia, para que você possa melhorar como pessoa, para que você possa entender que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina muitas coisas e tem muito conteúdo para nós trazermos aqui. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa, e você possa buscar nela, né? Ler mais a Bíblia, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? O mundo aí, que nós vemos aí a ira, conflitos, rumores de guerra, nações contra nações. Então nós estamos vendo aí, o mundo precisa ter essa reconciliação, ela precisa ter paz, e a Bíblia ela veio para isso, para ter esse autocontrole, nos ajudar nesse autocontrole. Então procure ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, e você vai ter esse conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Eu quero fazer uma oração, quem sabe você está aí enfermo, quem sabe você está aí depressivo, ansioso, você precisa ouvir algo que vem da parte do Senhor. Eu quero nesse momento então elevar meus pensamentos, pedir a Deus, clamar a Deus, para que Ele possa abençoar você, a sua casa, a sua família, seus filhos, e que você possa receber, né, essa oração, essa bênção do Senhor nesta manhã. Oramos então e voltamos na segunda-feira com o programa Conexão com Deus. Querido amado Deus, nesta manhã quero te agradecer por essa oportunidade e através, ó Pai querido, aqui do site do Correio do Lago, através do programa, ó Pai, aquelas pessoas que estão neste momento, Senhor, nos ouvindo, eu quero levar meus pensamentos e pedir ao Senhor que o Senhor possa visitar esta casa, visitar este coração, esta alma que está triste, abatida, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, ó Senhor, passar um bálsamo, ó Pai, tornar essa tristeza em alegria, ó Pai, tornar essa enfermidade em cura e que o Senhor possa operar agora, que o Senhor visite, envia Teus anjos lá. Ó Pai, a Tua palavra, ela é viva, ela tem poder e eu quero liberar uma palavra de bênção para todos os lares, aonde estão essas pessoas que estão nos ouvindo, que ela possa receber essa mensagem, que ela possa receber essa oração e que o Senhor passe um bálsamo agora nesta alma triste, nessa alma abatida, e que toda essa ansiedade, toda essa preocupação, toda essa tristeza que invadiu esse coração possa ser lançado sobre vós, para que o Senhor, ó Pai, possa abençoar essa pessoa, abençoar esta casa, este lar e essa família, em Teu nome. Querido amado Jesus, confirma essa oração e abençoa, Pai, a nossa cidade, trazendo paz, trazendo harmonia e alegria a todos os moradores da nossa cidade. É o que eu lhe peço nessa manhã e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos então na segunda-feira com o programa Conexão com Deus.